Bom dia! Hoje a gente vai conversar sobre os incômodos que você sente após uma rinoplastia, que é a cirurgia plástica do nariz. Se você optou por escolher a rinoplastia como método para poder melhorar a aparência do seu nariz, você mandou bem, se acertou na mosca. Porque os outros métodos não cirúrgicos para melhora do aspecto estético do nariz, eles são muito piores que a rinoplastia, independente de quais sejam. Colocação de fios, preenchedores, rinomodelação estruturada, que são variantes da técnica básica, não tem nem comparação. Então, se você escolheu a rinoplastia, a cirurgia, você já começou bem. Mas aí depois tem um outro problema, que você quer saber como que é o pós-operatório. Então, hoje em dia, o que a gente costuma fazer? Procurar na internet. Isso vai te deixar muito ansioso de um modo geral, se você não souber escolher a fonte na internet de onde beber uma informação segura. Informação na internet muitas vezes é igual tomar água no hidrante. Você pode se afogar. Hoje em dia o mundo está meio maluco, as pessoas mal acabam de se formar e já se autodenominam profissionais experientes, ministram cursos de excelência e todos são especialistas em tudo. Cuidado, cuidado, porque hoje em dia o problema não é obter a informação, é filtrar a informação. A informação, a quantidade de informação, ela está disponível aí aos montes para todo mundo, mas você tem que saber com o que você vai perder seu tempo. Qual é o vídeo que você vai perder seu tempo de assistir, qual é o livro que você vai perder seu tempo de ler. Perder assim, né? Vai gastar parte do seu precioso tempo para poder ler um livro, assistir um vídeo. É bom que você saiba escolher o que não é fácil nesse mar de informações para você não se afogar bebendo essa água do hidrante da internet. Então, eu vou tentar resumir aqui quais são as angústias, né? Os medos, os incômodos físicos que você vai sentir após uma cirurgia plástica de nariz. Porque existem também, além dos incômodos físicos, como o nariz tampado, existem os incômodos psicológicos. Né? Quais que são os incômodos psicológicos? Medo de ficar feio, medo do nariz ficar muito arrebitado. Então a gente vai falar sobre os incômodos físicos. O que eu efetivamente sinto de físico que me incomoda após uma rinoplastia. De um modo geral, a rinoplastia é uma cirurgia super bem tolerada. Os incômodos são mínimos, mas você precisa saber o que você pode esperar, porque às vezes um incômodo que é mínimo, se você não souber que ele poderia mesmo acontecer, você vai achar que aconteceu algo de inesperado, e aí vem junto o incômodo psicológico que vai desequilibrar você e te deixar mais ansioso. Rinoplastia e dor. Não, isso não combina. Porque a rinoplastia, pessoal, de um modo geral, não dói. É uma cirurgia que caracteristicamente não dói. Ao contrário de uma cirurgia do ronco, de uma cirurgia de amígdala. Uma cirurgia de amígdala, a retirada das amígdalas que a gente faz numa criança, no adulto, quando tem muitas infecções, por exemplo,
é uma cirurgia que dói muito, mas pode acontecer de alguém ser operado de amígdala e contrariar as expectativas e não ter dor. Agora, a rinoplastia também, que é uma cirurgia que não dói, ocasionalmente pode ter as expectativas contrariadas. Existem algumas pessoas que podem ter dor na rinoplastia. Deixa eu esclarecer melhor isso. É assim, eu operei de rino, fui para casa, estou vendo televisão. Corre algum risco do meu nariz ficar pulsando de dor espontaneamente? É praticamente impossível. Mas existem pessoas raríssimas, tipo 1 por ano, 2 por ano, que dizem para mim, que me ligam após a cirurgia, dizendo que aqueles remédios que eu passei não foram suficientes. E aí eu simplesmente prescrevo uma outra medicação analgésica mais forte e a dor some imediatamente. É algo muito fácil de lidar com a dor pós-rinoplastia, que, volto a repetir, é um ponto fora da curva, é muito incomum. Agora, isso não quer dizer que você não vai ter um dolorimento. Dor espontânea é praticamente impossível, mas um dolorimento, eu deitei, encostei o nariz no travesseiro, incomodou um pouco, eu estou pegando aqui no meu nariz, né, para sentir como é que está, eu sinto que ele está dolorido, isso aí vai acontecer. Eu operei o nariz, e aí 2 dias depois eu fui ao médico, para ele poder ver como é que eu estava e trocar meu curativo. Foi dolorido, mexer, incomodou um pouco. Sim, com 2 dias de cirurgia está dolorido. Dolorido é um toque, não dor espontânea. Mas você vai ao médico, o médico vai trocar o curativo. Só tem 2 dias que você operou, então normalmente você sente um pouco mais de incômodo. Eu gosto de pedir que os pacientes que fizeram rinoplastia retornem ao consultório 2 dias após a cirurgia. Poderia ser com 7. Mas por que eu peço com 2? Porque embora com 2 dias seja um pouco mais dolorido fazer a troca do curativo, eu gosto de tirar o curativo para eu ver como está debaixo do curativo. Porque o curativo ele tampa o nariz. Então, mesmo com o curativo, você já percebe que afinou, que a ponta subiu, você já percebe algumas coisas. Mas se você estiver tendo, por exemplo, um ponto de sofrimento de pele e aquilo estiver encoberto pelo curativo, você não vai sentir isso e eu não vou ver. Então eu gosto de pedir esse retorno precoce para eu poder retirar o curativo, dar uma examinada e colocar no lugar. E não só para isso, para ver a pele debaixo do curativo como está com 2 dias de cirurgia, mas para que você fique tranquilo. Porque a regra é trocar o curativo com 7 dias. Mas imagina você que operou o nariz e está com aquele curativo que não permite que você tenha noção de como está o seu nariz após a cirurgia. Imagine você esperar 7 dias para poder ver o seu nariz sem curativo. Isso não vai te deixar ansioso ou ansiosa? Então, esse é outro motivo pelo qual eu gosto de trocar o curativo com 48 horas. Porque a pessoa, ela vai perceber que está tudo bem. Ela vai ficar tranquila. Isso não vai criar, um incômodo psicológico. Ela vai aliviar logo, entende? Ela vai perceber que está tudo no trilho, tudo certinho. O trem está nos trilhos, mas é claro que a pessoa tem que ter noção
que o trem ainda não chegou na estação. É um processo gradual. Mas você, com 48 horas, percebendo que não tem nenhum desastre, que está tudo, o nariz está retinho, está mais inchado, é claro, né? A pele está boa, não tem nada de sofrimento de pele, né? Não tem nenhum buraco no seu nariz. Tem gente que acha isso, né? Tem gente que tem medo de ficar com um buraco no nariz. Eu fui perceber isso ao longo do tempo, aprendendo com os próprios pacientes. Eu nunca imaginei que os pacientes tivessem esse tipo de medo. Mas uma vez eu tirei o curativo de uma senhora, ela me disse: ah, que bom, eu achei que meu nariz ia estar todo ralado debaixo do curativo. E aí foi a partir disso que eu comecei, né, a pedir que as pessoas se tornassem com 2 ao invés de 7 dias para poder dar esse conforto psicológico. E essa senhora era uma senhora esclarecida, não sei de onde ela tirou isso, mas me acendeu a luzinha do alerta e eu mudei minha conduta desde então. Uma das coisas, um dos incômodos físicos que acontecem após a rinoplastia é o nariz obstruído. Não tem jeito, o nariz obstrui mais ou menos, depende de cada um. Por quê? Porque quando eu opero, o nariz ele incha para fora. Só que o inchaço, que é o edema, acontece também para dentro e diminui o buraco por onde o ar passa. Às vezes a pessoa fala comigo o seguinte: doutor, será que você teria como evitar de colocar o curativo interno no meu nariz para eu poder respirar melhor após a plástica de nariz? Olha só, a gente tenta evitar a colocação do curativo, mas geralmente tem que colocar algum curativo, tá? Se a pessoa está sangrando um pouco mais, a gente coloca o curativo. Se não está sangrando nada, a gente evita o curativo. Mas o grande problema nem é o curativo, é o edema, é o inchaço que cada um faz. Não tem gente que opera e fica muito inchado, e não tem outra pessoa que faz a mesma cirurgia e fica menos inchado? Pois é, isso acontece também com o nariz. O curativo de nariz, hoje em dia, não é igual aquele curativo de antigamente, que a gente puxava, fazia profit, tipo tirando uma rolha do vinho. Aquele curativo antigo chamava tampão em dedo de luva. Tem muita gente que vem comigo e conta que já foi operado e teve que usar esse tampão. Eu mesmo já usei em muitos pacientes, porque eu tenho 33 anos de formado. E no começo o que tinha era isso. Depois foram aparecendo os curativos muito mais modernos. Hoje em dia, quando a gente usa o Gelfuan. Ele é uma espuminha de celulose, parece um isopor. Ele é branquinho, branquinho, parece um isopor mesmo, feito de celulose, e ele é biodegradável. Só que com 48 horas, quando eu peço para o paciente vir até o consultório e fazer a troca do curativo externo da pirâmide, eu também tiro esse Gelfuan. Ah, mas para que você tira se ele é biodegradável? Ele vai liquefazendo e você vai respirando melhor. É porque esse processo de liquefação do Gelfuan é lento. Se eu for deixar a natureza trabalhar, você vai ficar muito tempo sem respirar. Então eu tiro ele precocemente para você já começar a respirar. Mas não é ele que tampa o nariz, é o edema. É o principal fator, é o edema. Por quê? Porque o Gelfuan, ele não fica assim dentro do nariz. Ele fica assim, ó. Ele não fica assim, ele fica assim. Teria um espaço aqui em cima para passar um pouco de ar. Mas o inchaço é que fecha. E tem também o splint, que são plaquinhas que ficam lateralmente posicionadas em relação ao septo, ensanduichando o septo. O splint também não fica assim, ele fica assim.
Então tenderia a passar ar aqui pelo lado. Mas como o nariz incha, aí fica mais difícil. Doutor, pois é, mas no começo eu não vou respirar nada? Não. Se você inchar muito, você pode respirar praticamente nada nas primeiras 48 horas. Mas se você inchar menos, você vai respirar alguma coisa. Então não dá para prever. Doutor, mas você não coloca aquele curativo que tem um canudinho? Pessoal, aquele curativo que tem um canudinho, aquilo lá não dá certo, pessoal. Senão eu colocaria. Eu não quero que você fique com o nariz tampado. Eu quero que você sinta o melhor possível após a cirurgia. Eu quero que você tenha o maior conforto possível. Aquele canudinho ali, você tem que ficar jogando soro com a seringa de meia em meia hora ou hora em hora, direto, depois que você opera, para que aquele canudinho não obstrua. Você vai ficar, se operou hoje, você vai ter paciência de ficar injetando soro de meia em meia hora, hora em hora, no nariz, inclusive durante a noite? Não vai. Você vai deixar de dormir para fazer isso? Então, assim, aquele canudo lá é uma promessa milagrosa que não vinga. Infelizmente, cirurgia de nariz é igual a nariz tampado, mais ou menos, dependendo da pessoa. Então, eu botei o canudinho, a sua alegria dura até a noite. Quando você começar a dormir, que aí você vai ficar um tempo sem limpar, ele já vai tampar. E no outro dia, no meio da noite mesmo, você já vai acordar totalmente entupido. Ah, mas quanto tempo após uma rinoplastia que o meu nariz fica entupido? Nas primeiras 48 horas mais, depois eu tiro o gel Fuan, aí começa a respirar, mas é flutuante. Então no segundo dia, quando eu tiro o gel Fuan, você fala, poxa, que alívio, à noite já deu a tampada. Por quê? Porque quando eu tirei o curativo de dentro do nariz, o curativo estava mantendo o nariz armado, aberto. Aí eu tiro, o nariz dá uma fechada, ele perde o anteparo, o apoio do próprio curativo de dentro para fora, que estava abrindo o nariz. Então eu tirei o gel Fuan, ó, o nariz dá uma fechadinha. Ah, eu fui no médico com 48 horas, estava com o nariz tampado, sem dormir direito, ele tirou o curativo de dentro. Eu comecei a respirar bem, mas a minha alegria durou pouco, à noite já tinha tampado. Não vai tampar tanto igual antes de tirar o curativo, mas vai tampar alguma coisa. Aí você começa a fazer a lavagem, aí vai melhorando devagar. Quando deita, tampa mais, porque quando você deita o sangue vai para a cabeça e incha a mucosa. Quando você fica na posição ereta de manhã, o sangue escorre na cabeça, o edema diminui, o inchaço da mucosa diminui, você respira melhor e vai flutuando. Aí com 7 dias a gente tira o splint, que é outro curativo que tem, além do gel Fuan. Aí já melhora mais, mas também no dia que tira o splint, no consultório já tem uma melhora, à noite já dá uma pioradinha e vai flutuando. A partir de 7 dias já está respirando satisfatoriamente, com o mesmo muito bem. Tá? E depois que você tira com 7 dias o splint, não tem mais curativo para tirar, mas tem o edema e começa uma outra fase, que é a formação de crostas dentro do nariz. E essas crostas, quando elas se formam, elas incomodam de duas maneiras diferentes. Elas tampam, porque é uma crosta, e elas dão um cheiro ruim. Às vezes você olha e acha que pisou em cocô de cachorro. Isso pode acontecer. Às vezes o teu marido ou tua esposa fala, você está com cheiro ruim no nariz. Não precisa ficar assustado. Cirurgia de nariz é igual à formação de crosta. É igual a nariz tampado. Uns narizes mais tampados, outros menos. Uns narizes formam mais crostas, outros menos. Ninguém vai ficar
com cheiro ruim dentro do nariz, direto, depois que fez a cirurgia. Isto é temporário. Cada vez é menos, umas pessoas sentem mais esse incômodo, outras nem mencionam, outras, o companheiro ou companheira fala: doutor, eu adiantei a consulta porque a minha mulher ou meu marido está com cheiro ruim que está me incomodando. Eu falo: já sei o que é a crosta. A gente vai, tira com a pincinha e vai ajudando até a coisa equilibrar, até ficar estável e parar de flutuar. Tem gente que fica muito ansioso com a possibilidade de fazer uma rinoplastia e ter uma obstrução nasal pós-operatória mais evidente nos 2 a 7 dias após a cirurgia, porque se incomoda de ficar com o nariz tampado, acha que não vai conseguir, dá uma certa aflição. Mas eu já expliquei que isso é inevitável. Cirurgia de nariz sem nariz tampado e sem crosta é igual amor sem beijo, é igual macarrão sem queijo. Esquece, não tem. Uns mais, outros menos. Mas de uma maneira geral, as pessoas sentem um incômodo muito tranquilo de lidar. Não é nada demais, não. Tem um ou outro que se incomoda mais com isso. Então tá bom. Então a obstrução nasal temporária é uma regra na cirurgia de nariz. No pós-operatório da cirurgia plástica de nariz, da rinoplastia. Mas doutor, eu ouvi falar que fulano operou de rinoplastia e ficou com o nariz tampado para sempre e teve que reoperar. Isso pode acontecer? Pode. Você pode ter uma aderência, uma fibrose cicatricial, e a gente pode ter que reintervir, ou a gente pode ter que fazer um retoque. Isso acontece em 10% ou menos dos casos. Eu digo assim, 10% ou menos dos casos que fazem rinoplastia tem que fazer um retoque por motivos variados, dentre os quais, né, a gente incluiria uma obstrução nasal pós-operatória por aderência. Mas é muito raro, comigo principalmente, é praticamente impossível, porque eu sou otorrinolaringologista, então a função nasal é a nossa prioridade, né? É o nosso foco, além da beleza elegante, discreta, não exagerada, não gritante, sem perda da sua identidade facial. Mas pode acontecer, pessoal. Nada na vida é matemático, né? Eu sempre brinco. Tem gente que infarta sem ter dor no peito, tá? Mas é muito raro acontecer isso, porque a nossa mentalidade é sempre deixar o nariz bonito por fora e funcionante por dentro. E quando a gente tem essa formação, né, que é a otorrinolaringologia, a gente é muito assim, preparado para lidar com as obstruções nasais. Então a gente tem muita experiência para poder retificar o septo nasal, diminuir os cornetos. Às vezes você é uma pessoa que vai fazer uma rinoplastia, tem uma hipertrofia de corneto, um desvio septal, a gente corrige tudo isso no mesmo tempo cirúrgico. Às vezes a pessoa tem hipertrofia de adenóides, a gente faz isso. Às vezes a pessoa tem pólipo nasal, tem um pólipo chamado pólipo de Killian, né? A gente resseca o pólipo, faz a rino ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa tem uma polipose nasal, né? Às vezes tem granuloma. São várias coisas que a pessoa pode ter que obstruir o nariz e que a gente corrige no mesmo tempo da rinoplastia sem problema nenhum. Isso não vai te acrescentar morbidade. Ah, mas se eu fizer a rino junto com a septoplastia, ou então a rinoplastia junto com a remoção de pólipo, eu vou ter mais dor? Não, não vai ter mais dor nenhuma, vai continuar
operando hoje, indo embora amanhã do hospital, dormindo uma noite para observação, 30 dias sem ginástica, 30 dias sem avião e 3 meses sem sol de praia. Eu que vou ter um trabalho a mais de meia hora, 1 hora, dependendo, para corrigir os problemas concomitantes que você pode apresentar. Mas para você não vai mudar nada não. Então é isso, é muito difícil de você operar o nariz e ter uma piora definitiva, uma piora que requeira um procedimento de retoque da qualidade da respiração, né? Do tanto de ar que entra no nariz. Geralmente você opera quase em 100% dos casos e você fica com o nariz bonito e respirando muito bem, mas tanto a beleza quanto a funcionalidade do nariz, o fluxo de ar que entra aumenta gradualmente. O incômodo físico que também costuma acontecer após a rinoplastia é o excesso de lacrimejamento. Então a pessoa opera e fala: doutor, meu olho está lacrimejando muito e as lágrimas estão escorrendo, está me incomodando. Por que que isso está acontecendo? É o seguinte, quando você está chorando, não é só meleca e muco no nariz que você tem, não. Você tem lágrima dentro do seu nariz. A lágrima, ela é produzida pelas glândulas lacrimais e ela escorre por um canal chamado ducto nasolacrimal. Ele fica aqui, ó, é um ducto embaixo da pele, ele é um ducto ósseo, tá? Ele fica situado nessa região. Tem o ducto nasolacrimal direito e o esquerdo. Então a lágrima é produzida aqui e ela corre por esse ducto e cai dentro do nariz. Como você fica sempre com o nariz alguns dias um pouco ou um pouco menos ou um pouco mais entupido, depende do tanto de inchaço que você faz. Como o seu nariz incha, ele tampa, esse inchaço no nariz tampa a boquinha desse canal. Então a lágrima que você produz o tempo todo naturalmente, ao invés dela escorrer do olho para o nariz, ao invés dela sair dentro do nariz, ela escorre para a face. Ah, mas eu ouvi falar que durante a cirurgia de nariz, você pode, inadvertidamente, o cirurgião pode lesar o ducto nasolacrimal. Tem que fazer força, hein? Rapaz, eu nunca, nos meus 33 anos, lesei um ducto nasolacrimal em cirurgia de nariz, tanto rinoplastia quanto funcional. Então, a gente faz a fratura aqui, mas o osso lacrimal é muito duro, você tem que ter muita vontade mesmo de lesar o ducto nasolacrimal, tá? Seria assim, uma inexperiência muito grande, teria que forçar a barra, porque você sente que ali é uma consistência fora do padrão, sabe? Você vai fazendo a fratura do osso, você vai sentindo que a fratura está progredindo, mas se você desviar muito em direção ao ducto nasolacrimal, fica muito duro, e aí o mínimo de bom senso te alertaria que você está no caminho errado e você reposicionaria o seu instrumento. Então é muito raro acontecer uma lesão do ducto nasolacrimal, pessoal, tá? É praticamente impossível. Então, quando você destampar o teu nariz, se tirar os curativos e o edema diminuir, naturalmente o lacrimejamento vai cedendo, sem que você tenha que fazer nada a mais para isso. Tá certo? Então, não se preocupe, não se apoquente com isso, que isso aí passa, fica tranquilo. Uma coisa que pode acontecer
após a rinoplastia é uma piora de uma rinite alérgica pré-existente, ou até mesmo o aparecimento de uma rinite na pessoa que fez uma rinoplastia. Calma aí, deixa eu explicar melhor. O que acontece é o seguinte: quando a gente faz uma rinoplastia, a gente não se preocupa só com o aspecto estético. A gente põe o nariz para respirar melhor, entra mais ar. Só que não é só ar que a gente respira. A gente respira junto com o ar tudo que o ar carrega: poeira, perfume, fumaça de cigarro, lustramóvel, ceras, shampoos, amaciantes, cloro, pólen. Então pensa comigo, você é uma pessoa que tem uma rinite, costuma espirrar, coçar quando entra em contato com pó. Isso te incomoda. Aí, quando eu faço uma rinoplastia, eu melhoro a sua estética e a tua função. Vai entrar mais ar. Junto com o ar, entram as coisas indesejáveis que o ar carrega. E aí você fica espirrando mais, coçando mais o nariz, fica mais comum sair uma corizazinha, aquela aguinha branca, cor de clara de ovo. Então é comum você ficar mais alérgico durante até 1 ano após a cirurgia. Poxa, mas eu vou operar uma rinoplastia e vou ficar mais alérgico? Vamos continuar explicando melhor. É uma coisa muito tranquila e não deixa de você não deixa de valer a pena você fazer uma rino por causa disso de jeito nenhum. Tá? Ninguém nunca se arrependeu. Isso não existe. Eu só estou contando o que acontece para você se prevenir. Então muitas pessoas falam: doutor, eu estou respirando melhor depois da rino, mas eu estou espirrando mais, coçando mais e tal. Aí eu explico para a pessoa: isso é porque seu nariz está mais aberto, está entrando mais ar e outras coisas que o ar carrega. Você quer tratar com spray nasal, com antihistamínico? Porque isso vai ceder até no final do primeiro ano. Pode ceder com 2 meses, pode ceder com 3 meses, mas um ou outro fica mais tempo, até 1 ano um pouco mais alérgico, e gradualmente essa rinite pós-operatória vai diminuindo. Por quê? Porque o nariz vai se acostumando. A gente é muito adaptativo. O nariz sofre um processo chamado de metaplasia. O que é isso? O tipo de mucosa dentro do nariz, depois que ele começa a funcionar melhor, aumenta o fluxo de ar. O tipo de mucosa ela muda, ela passa de um tipo para o outro. Porque o seu nariz, que nunca tinha sido exposto ao mundo após a cirurgia, está sendo exposto ao mundo. Então o nosso corpo transforma aquela mucosa nasal num subtipo mais resistente. E aí, depois de um tempo, você acomoda, você melhora naturalmente por causa disso. A maioria dos pacientes, depois que fica sabendo disso, simplesmente espera melhorar. Outros preferem usar um sprayzinho nasal para poder ter mais conforto durante essa fase adaptativa que sempre passa. O nariz, pessoal, é feito para sofrer, entre aspas, para que o pulmão não sofra. O nariz, ele é um filtro, um aquecedor e um umidificador. Então, se o seu nariz está tampado e você usa a boca, principalmente ao dormir e ao fazer atividade física mais do que deveria, porque seu nariz não funciona bem, o ar entra para o seu pulmão pela boca, sem a prévia atuação do nariz. Então o ar entra, ao invés de ser filtrado,
ele entra com impurezas. Ao invés de aquecido, frio, e ao invés de úmido, seco. Isso pode prejudicar o seu pulmão, sim. Então, quando você abre o nariz e o nariz começa a sofrer, entre aspas, isso é bom, o pulmão agradece. Mas mesmo assim, esse sofrimento temporário, essa rinitezinha pós-operatória, cede sempre até 1 ano após a rinoplastia. Eu acho que todo mundo já ouviu dizer sobre a obstrução nasal pós-rinoplastia, que sempre acontece nos primeiros dias, mas que eventualmente pode acontecer como uma complicação e você ficar com o nariz tampado, isso não melhorar e você ter que fazer um retoque para poder corrigir uma aderência cicatricial, por exemplo. Como eu já disse antes, é raríssimo, 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 ainda mais se você operar com otorrinolaringologista, que é o profissional mais preparado para abrir o seu nariz. Seria estranho que você operasse com otorrino e ficasse com o nariz fechado, né? Mas teoricamente tudo é possível, e complicações existem. Bom, agora uma coisa interessante que acontece, que a gente não sabe explicar muito bem, é que algumas pessoas que você opera dizem para você: ah, doutor, depois da cirurgia minha respiração não melhorou muita coisa não. Aí a gente olha e vê o nariz da pessoa super aberto. Super aberto. E a pessoa diz que não está muito aberto, né? Provavelmente isso acontece por uma interpretação, né? Um psiquismo da pessoa que interpreta a quantidade de ar que entra de uma maneira não usual. O que eu quero dizer com isso? Teve paciente que já disse para mim o seguinte: não, doutor, meu nariz, ainda está respirando mal. Não é igual a minha boca, que o ar entra sem resistência. Nunca o ar vai entrar pelo teu nariz como entra pela boca. Por quê? A boca é feita para comer, o nariz é feito para respirar. Então, o ar que entra pela minha boca, ele não é pré-filtrado, não é pré-aquecido e não é pré-umidificado para o pulmão. Isso pode prejudicar o pulmão. É um dos motivos pelos quais a gente faz cirurgia desobstrutiva do nariz. Então, se o ar entrasse pelo nariz com a velocidade com que ele entra pela boca, como que o nariz ia filtrar o ar? Ia reter as partículas nocivas em suspensão no ar, como vírus, bactérias, pó, pólen. Não tem jeito. Como é que o nariz ia aquecer o ar se o ar entrasse com a velocidade de um raio por ele? Ou umidificar. Quando eu pego o café, a água quente, e jogo no filtro onde tem o café ele passa para a garrafa instantaneamente? Não, ele vai pingando. Então, é a mesma coisa. Se o ar passasse muito rápido, não teria como a filtragem, o aquecimento e a umidificação do ar serem realizados pelo nariz. Então o nariz tem que opor uma certa resistência à entrada do ar. Tá certo? Por exemplo, essa parte do nariz é óssea, essa parte aqui é cartilaginosa. Quando eu faço assim, com muita força, você já reparou que o nariz fecha? É como se a natureza dissesse: espera aí, não puxa tão rápido não, que eu preciso filtrar, aquecer, umidificar o ar. Se a natureza quisesse que o ar entrasse tão rápido assim, ela faria o nariz mais largo, talvez da largura da boca. A gente teria o nariz desse tamanho no rosto e tudo seria ósseo, inclusive essa parte aqui inferior. Seria óssea, de modo que quando você puxasse, ele não colabasse.
igual ele colava normalmente por ser cartilaginoso. Entende? Então, existem pessoas que parece que têm uma ideia de que o nariz não deveria opor nenhuma resistência à entrada do ar. Isso não é verdade. Inclusive, em algumas situações, é possível que, se você remover muito o corneto do nariz, né, que é uma estrutura que a gente tem aqui que regula o fluxo, se você abrir demais o nariz, a pessoa apresente um problema chamado síndrome do nariz vazio. O que é isso? O nariz fica tão aberto que o ar entra pelo nariz sem que o nariz possa prepará-lo para o pulmão. E aí a pessoa começa a ter problema pulmonar. A pessoa meio que se afoga em ar e parece que está o tempo todo cansada, porque o pulmão recebe, vamos supor que fosse possível o pulmão receber um ar 100% rico em oxigênio. Ele só poderia pegar esse 100% de oxigênio e jogar no sangue se o ar fosse previamente preparado pelo nariz. Se o ar não fosse previamente preparado pelo nariz, o pulmão, por exemplo, receberia 100% de ar, colocaria 70% no sangue e a gente soltaria o ar com 30% de oxigênio que não tinha sido aproveitado. É mais ou menos assim. Eu estou contando história aqui para o leigo entender, mas que a filosofia por trás dessa história é verdade. Então, acontece também aí uma pseudo-obstrução pós-cirurgia de nariz em algumas pessoas, raríssimas, né, que não correspondem à realidade, e é mais ou menos isso que acontece, é um mecanismo psicológico, e a gente olha, o nariz da pessoa está super aberto e não tem muito sentido o que a pessoa está falando, né? Mas isso acontece algumas vezes. Você que deseja ter um nariz bem feito para o resto da sua vida e optou pela rinoplastia, você precisa de saber que você fez a escolha certa, mas é preciso que você esteja atento a alguns incômodos que acontecem normalmente após a realização da plástica do nariz, para que você não se assuste, porque às vezes a gente deixa de explicar para o paciente que pode acontecer, por exemplo, um olho roxo, uma equimose, e se a gente não fala isso e o olho do paciente fica roxo, sem que ele esteja prevenido a esse respeito, isso vai ocasionar um trauma psicológico, a pessoa vai achar que aconteceu alguma coisa estranha com ela. Então é importante saber sobre esses incômodos naturais que acontecem após a rinoplastia, e um deles é o incômodo dentário. Por quê? Porque quando eu vou operar o nariz, a raiz dentária ela está muito próxima da sua área do nariz, e a cirurgia ela ocorre nessa região de proximidade com a raiz dentária. Então não se assuste se você tiver um incômodo dentário após a rinoplastia. Alguns pacientes referem um dolorimento, o dente fica dolorido ao toque, quando vai mastigar sente um leve dolorimento, principalmente os incisivos centrais. Mas não é nada demais, é uma coisa assim que mais desperta a curiosidade do paciente do que uma dor em si incomodativa. E outra coisa que pode acontecer é um amortecimento dentário, né? Então tem pessoas que operam e sentem aqui nos dois incisivos centrais um dolorimento, e tem pessoas que sentem um amortecimento, a sensibilidade fica meio diminuída. Isso aí pode durar 7 a 10 dias. Teoricamente, em alguns casos, você pode ter alteração até por mais tempo, 2, 3 meses. Mas na prática, eu nunca vi isso acontecer tanto tempo assim da alteração de sensibilidade dentária pós-rinoplastia.
Então não é uma dor forte, não é um amortecimento incomodativo, mas pode acontecer, e eu nunca tive, nos meus 33 anos que eu faço isso, nenhum caso que não recuperou 100%. O incômodo que também pode acontecer após a realização da rinoplastia é o incômodo na região dos olhos. Então, para mim, isso é uma coisa muito fácil de ser entendida, porque o nariz está nas proximidades dos olhos e dos dentes. Então, como eu já expliquei, você pode ter um incômodo dentário, uma sensibilidade alterada para mais ou para menos, uma coisa mínima por algum tempinho, né? Geralmente aí 10 a 15 dias no máximo, nos dentes, né? Alteração dentária pela proximidade do nariz com os dentes, e pode também ter uma alteração ocular. Mas você imagina se a gente não avisa isso e você começa a ficar com o olho um pouco embaçado após a rinoplastia, o estresse que você vai ser submetido sem necessidade. Então é por isso que é importante deixar isso claro. Então, eu acho que é senso comum, né, que muitas pessoas já entenderam que após a rinoplastia você pode ficar com o olho roxo, aqui na região das pálpebras inferiores, tá? Tem gente que acha que é hematoma, não, é equimose, é esse roxo da espessura da pele, de dentro da pele. É diferente de hematoma. Hematoma não é. Hematoma se parece com equimose, mas o sangue não está acumulado dentro da pele, tá? Entre a pele e a musculatura. E equimose você não precisa fazer nada, só aguardar e proteger do sol. Mas o hematoma você tem que drenar. Eu nunca tive hematoma, em 33 anos pós-rinoplastia, tá certo? Bom, então fora a equimose, que todo mundo já sabe que é uma alteração na região dos olhos, que pode acontecer após a rinoplastia, outra coisa que pode acontecer é edema de conjuntiva. A mucosa conjuntival, né, é uma mucosa muito fina, que ela recobre o globo ocular, né? E aí você pode ter, por alteração de drenagem, um espessamento dessa mucosa. É parecido com o pterídeo, né? Se for para poder fazer uma analogia, pterídeo, para quem sabe o que é, fica mais fácil de entender o que seria, né, um edema da mucosa conjuntival, né? É uma irregularidade da superfície do olho. E essa irregularidade, ela pode deixar a visão um pouco embaçada, assim, nada demais, muito pouquinho, sabe? Igual quando a gente, às vezes, assim, do nada, sente que um lado está mais embaçado do que o outro, principalmente de manhã. Eu pelo menos tenho isso, espero que seja normal, porque sempre regride, né? É uma coisa fugaz. Então, além de você ficar com irregularidade do relevo da superfície do olho, né, você pode também ter um leve embaçamento, uma leve dificuldade para poder enxergar, mas uma coisa muito mínima também. E eu também nunca tive nenhuma alteração séria pós-rinoplastia no que se refere à região ocular, nos 33 anos que eu faço esse tipo de cirurgia. Então, relaxa, isso não é nada demais, tá? Também, logo quando você acorda da rinoplastia, de toda a cirurgia de face, na verdade, né, a gente pode sentir a visão um pouco borrada, porque os médicos costumam colocar pomada dentro do seu olho. Existe a pomada que é o Regencel, que é a mais moderna, que ela é transparente, então você não fica com a visão assim borrada quando você acorda da rinoplastia, não. Mas existem pomadas mais antigas, que existem em alguns hospitais ainda, Epitesan, por exemplo, que você coloca e ele é meio amarelado, então a pessoa acorda e fica com a sensação de que a visão está meio borrada. Quando a gente usa Epitesan, eu tomo cuidado de sempre lavar os olhos do paciente antes de acordá-lo, para que ele não tenha esse tipo de incômodo. Mas mesmo assim, às vezes a gente pode lavar com todo capricho e ainda ficar um pouquinho de Epitesan, que deixa a visão assim, um pouco mais borrada.
mas é uma coisa que não tem perigo nenhum, é fugaz, né? E no final do dia da cirurgia, o lacrimejamento já limpou esse excesso de pomada e você já volta a enxergar normalmente, sem aquela visão um pouco embaçadinha, sabe? Falando mais sobre os incômodos pós-rinoplastia que podem acometer a região dos olhos, eu já falei do edema de conjuntiva, né? Que é aquela irregularidade da superfície do globo ocular que parece um pterídeo e que pode despertar curiosidade, né? E pode também deixar a visão um pouco embaçada por alguns dias, mas sempre volta ao normal. Em alguns casos mais extremos, pode acontecer de formar um sangramento subconjuntival. Então, além do edema, que é tipo assim uma superfície meio irregular, como se fosse a superfície de uma couve-flor meio amarelada aqui dentro do olho, além desse edema conjuntival, você pode ter uma hemorragia subconjuntival, né? Você ficar com partes dos olhos meio vermelhas, tá certo? Não se assuste nem um pouco com isso. Isso acontece rarissimamente, assim, uma vez na vida e outra na morte. Mas pode acontecer, é bom que você saiba para que você não se assuste, né? Ainda mais porque, às vezes, você não tem essa hemorragia subconjuntival logo quando você acorda e nem quando você ainda está no hospital esperando pela alta. Então, normalmente o médico vai te dar a alta, não tem nada no teu olho, e ele te manda para casa e você tem essa hemorragia subconjuntival em casa. Porque se fosse no hospital, o médico visse, ele prontamente diria para você do que se trata para que você não se preocupasse. Mas muitas vezes isso acontece em casa. Você vai para casa, né? Fica com o olho meio vermelho em casa, você se assusta com isso e entra em contato com o médico, mas até às vezes falar com o médico demora um tempinho de estresse. Então, se acontecer do olho ficar vermelho, hemorragia subconjuntival, é uma hemorragia mínima, não é nada de vultuoso, de jeito nenhum, sempre recupera, pode ficar tranquilo, é só aguardar, o próprio corpo vai absorvendo aquele sangramento, tá bom? Então não precisa estressar com isso não. Após a rinoplastia, também podem acontecer as assimetrias faciais, porque seria muito caprichoso do nosso corpo se ele reagisse à cirurgia exatamente igual dos dois lados, concordam? Ainda mais porque os procedimentos que o médico realiza na rinoplastia dificilmente é igual dos dois lados. Por exemplo, eu estou operando, fazendo rinoplastia, descolei a pele do nariz e aí do lado esquerdo do paciente tem mais vaso sanguíneo, sangra mais, entendeu? Aí eu cauterizo mais. E a cauterização, ela estanca o sangramento, mas ela não deixa de ser uma agressão comedida, controlada, a mais. E do outro lado, por exemplo, se sangrou menos, eu cauterizo menos. Então, aquele lado que sangrou mais e eu cauterizei mais, pode acontecer dele ficar mais inchado, né? Ou então, na hora que eu vou cortar o osso, um lado é mais duro que o outro, eu faço um pouco mais de força, e do lado onde o osso é mais duro, fica mais inchado. Então, essas assimetrias, elas são muito comuns no início, tá? Então, às vezes você pensa até que seu nariz está torto. O nariz torto pós-cirurgia de nariz pode acontecer, mas é muito raro, né, pessoal? Porque se o médico está operando, ele acabou de operar, está fechando, está pronto para pedir o anestesista para interromper a anestesia, para o paciente acordar, e ele percebe que o nariz está torto, ele vai resolver aquilo ali na hora, ele não vai deixar para depois, né? Não vale a pena para o médico voltar para o centro cirúrgico depois para fazer um retoque. A gente tenta deixar tudo perfeito ali na hora, né? É um retrabalho desnecessário que não é bom para mim nem para você. Então, após a cirurgia, após a rinoplastia, na verdade, após qualquer cirurgia, seja facial ou corporal, sempre acontecem algumas assimetrias.
porque um lado reage de maneira diferente do outro. Isso é super comum. É muito difícil você ter uma simetria definitiva que precisa de retoque após uma cirurgia, no caso a rinoplastia, porque quando a gente acaba de operar, a gente verifica se está tudo simétrico e se não está, a gente procede para poder criar aquela simetria, porque para o médico não é interessante voltar para o centro cirúrgico para retocar o paciente, né? Por que a gente faria isso? É melhor resolver tudo de uma vez só, tanto para mim quanto para você. Então, se o seu nariz ele fica um pouco assimétrico, dificilmente é uma coisa persistente que vai precisar de reintervenção. Geralmente é uma reação de um lado diferente em relação ao outro, igual eu expliquei, tá certo? E às vezes isso vai acontecer em casa, né? Porque quando a gente sofre qualquer tipo de trauma, cai, qualquer coisa, bate o joelho ou o cotovelo, a gente às vezes fica mais inchado nos próximos dias. E às vezes daquele momento ali que a gente acabou de sofrer o trauma, né? No caso a cirurgia, a gente não está tão inchado. Então, eu estou ali operando, eu acabei, eu olho o nariz, está tudo simétrico, eu autorizo o anestesista a te acordar. Aí você acorda, no outro dia eu vou te dar alta, às vezes no mesmo dia, está tudo bem, vai para casa, começa a ficar simétrico, um lado mais inchado que o outro. Então isso aí caracteristicamente é porque inchou mais de um lado que o outro e deu aquela aparência de estar meio torto, entende? Aí tem que ficar tranquilo e esperar, né? Que normalmente isso corrige com o tempo. Agora, pode haver uma assimetria definitiva? Pode. É raro também pra caramba, mas pode acontecer, porque às vezes a gente coloca tudo no lugar, mas você deve imaginar, você sabe que quando a gente vai cicatrizando, a cicatriz vai repuxando, né? Alguém já viu pessoas com queimaduras? Você já percebeu que a queimadura ela é repuxada? Então, às vezes, a gente coloca tudo no lugar, mas um lado cicatriza com a cicatrização mais evidente, né? Uma retração, uma força cicatricial mais evidente, aí pode ficar um pouco assimétrico e ter que recorrigir isso aí. Mas de uma maneira geral é aquilo que eu falei, é uma simetria temporária, tá? Então é uma coisa que não precisa se preocupar não. Tá? E quais seriam as alterações da pele que normalmente aconteceriam após uma rinoplastia? Todo mundo sabe que o olho fica roxo, né? A equimose é uma coisa que todo mundo já está prevenido a respeito, mas existem outras coisas que devem ficar claras com respeito a alterações de pele após rinoplastia, para que você já saiba o que esperar, saiba que é normal, que é natural, que vai passar, para te deixar tranquilo. Então, assim, primeiro é sobre as fases, né, da evolução, da melhora da equimose, desse roxo nos olhos. Então, o olho primeiro ele fica roxo por um tempo, inchado. Depois, esse inchaço, que é o edema, vai diminuindo, mas o olho vai ficando amarelado. Então, o roxo vai se transformando em amarelo. É sempre assim. Em 100% dos casos. Não precisa se assustar com isso. Mas não para no amarelo não. Depois a região aqui das pálpebras inferiores, que estavam roxas, se tornaram amarelas, elas adquirem uma tonalidade acinzentada. E essa tonalidade acinzentada também faz parte da evolução do processo. Não precisa se preocupar, você vai ficar com aspecto de olheiras, mas se você não deixar o sol bater, se você se proteger, com certeza você vai ficar livre dessas olheiras. É relativo, tem paciente que faz tudo ao contrário do que a gente pede, toma sol e não acontece nada. Tem gente que tem sorte. Agora tem gente que faz tudo certinho
e essa olheira acinzentada pós-rinoplastia fica mais tempo do que naquele outro que fez tudo que não devia. A vida é assim, né? Tem coisas que não tem explicação. Mas isso aí sempre passa, tá? Geralmente demora aí uns 15 a 30 dias para poder esse aspecto acinzentado ceder. Mas se o sol bater, existe uma chance de fixar essa cor cinzenta, e que é uma coisa muito difícil de você resolver depois que essa cor cinzenta ela passou por uma fixação pela exposição solar pós rinoplastia. E uma coisa muito óbvia para mim, mas que para muitas pessoas que não são da área não é a qualidade da pele. A pele fica coberta por um curativo por cerca de 7 a 15 dias. Então imagina a sua pele sem respirar, coberta por curativo. Então quando você tira o curativo, a pessoa está cheia de cravo preto no nariz, que é uma coisa feia, né? É um sinal assim de falta de cuidado. Às vezes formam uns espinhos no nariz, mas isso aí tudo é falta da pele respirar normalmente, e isso se recupera normalmente. Você não precisa fazer nada, tratamento de pele, nem nada disso. Outra coisa é que quando você usa aquele bigodinho, porque você usa o curativo na pirâmide para poder moldar a pirâmide nasal, né, após a plástica de nariz, e você usa também uma gazezinha enrolada aqui que você prega com esparadrapo para poder cercar o sanguinho que fica saindo. Tem pessoas que têm alergia ao esparadrapo. A gente troca o esparadrapo, né? Tem o esparadrapo convencional, tem o transpore, que é aquele esparadrapo de plástico transparente, né? E não aquele branco leitoso. Tem o micropore, que é o esparadrapo de papel, que é o menos alergênico. Mas eu já tive uma paciente, a Catarina, que eu não me esqueço, porque ela usou uma semana aquela gase enroladinha aqui, né? Porque o nariz fica saindo assim, no primeiro e no segundo dia um pouquinho de sangue, depois um catarrinho, um muco meio amarronzado, tá? É normal isso aí. O processo é sempre igual em todos, mas às vezes com diferentes intensidades. E a Catarina, ela ficou com a pele muito irritada, uns 3 a 4 meses, por causa do micropore, que é o esparadrapo menos alergênico de todos. Ela era bem branquinha, sabe? Uma pele bem clarinha, bem branquinha. E aí ela teve que fazer tratamento dermatológico para melhorar aquela irritação do esparadrapo e tudo. Mas isso aconteceu uma vez em 33 anos. Eu só estou explicando, né, que isso faz parte aí das coisas que eventualmente podem acontecer após a plástica de nariz. A gente sempre quer que não aconteça com a gente, mas estatisticamente vai acontecer com alguém. Uma coisa muito simples, que se você estiver prevenido, você não vai se preocupar nem um pouco com isso. Com relação à cicatriz da rinoplastia, né? Você tem normalmente, quando você é submetido a uma rinoplastia externa, aquela cicatriz aqui na columela, e se você tiver o nariz largo aqui para os lados, você tem que fazer aquelas cicatrizinhas aqui, nessa região, para poder estreitar a base do nariz numa visão frontal. Olha, a cicatriz da pele, né, nas incisões, para você poder ter o acesso e fazer a rinoplastia, nunca tive nenhum paciente que reclamou. É claro que às vezes um paciente fica com a marquinha da cicatriz, ou aqui na columela, ou aqui na região das asas nasais, mais evidente que outros, mas mesmo aqueles pacientes que têm uma cicatrização um pouco mais evidente, mesmo assim a cicatriz é muito discreta, é muito tranquila. Então, assim, o nariz é uma região muito vascularizada, a concentração de vasos sanguíneos por unidade de volume na região do nariz é muito grande. Tanto é que você já deve conhecer pessoas que do nada não operaram, estão em casa vendo televisão ou até fazendo alguma atividade cortando grama e começam a sangrar o nariz, né? É muito comum você ter sangramento no nariz porque tem muitos vasos sanguíneos. Mas os vasos sanguíneos, por outro lado, ajudam.
Então tem muito sangue, tem muito leucócito, tem muito anticorpo. Por isso que é muito raro você ter infecção de nariz pós-operatória, né? E por isso que é raro também você ter uma cicatriz insatisfatória, porque a região mais vascularizada, com mais sangue, o sangue traz, né, as substâncias responsáveis pelo processo de cicatrização, elas estão muito abundantes, né, nessa região, porque o sangue traz tudo isso, né? Então todo esse metabolismo pós-operatório é favorecido por essa concentração vascular no nariz, então a cicatriz vai muito bem, as infecções são por isso muito raras.